Bom dia, garotada do sexto ano, Escola Mestre Jesus, professor Newton, para mais uma aula. Gente, na semana passada nós finalizamos a parte de Grécia, tá? E aí eu passei aquele exercício para vocês darem uma olhada naqueles dois vídeos, bem legal, com desenhos e tal, que era uma espécie de revisão daquele conteúdo e depois solicitei que vocês fizessem aquele exercício, tá? Para começar, vou pedir desculpa aqui para quem eu ainda não consegui responder as mensagens no WhatsApp, gente. São muitas mensagens, tá complicado demais, mas a gente vai dar um jeito, tá? Porque assim, vocês veem aqui a aula, 15, 20 minutos de aula, mas é bem demorado para a gente preparar isso, gente, porque a gente tem slide para fazer, a gente tem imagem que a gente põe para tentar ficar mais claro para vocês o entendimento e tudo mais. Então peço qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá? Que eu vou estar respondendo assim que possível, certo? Vamos lá. Hoje a gente começa um outro capítulo, o capítulo onde a gente vai falar da Macedônia. Na verdade, a gente já conversou um pouco sobre a Macedônia lá quando a gente falou sobre as guerras na Grécia. Inclusive, o nosso próximo slide é meio que uma revisão para que a gente relembre os fatos que promoveram aí o declínio do Império Grego, justamente quando eles passam a ser dominados pelos macedônicos, certo? E aqui a imagem para vocês aí representando o Alexandre, tá? O Alexandre, um dos mais importantes governantes desse período, beleza? Então vamos lá, gente, prosseguindo aqui, um minutinho só. Vamos lá. Declínio das cidades-estados gregas. Gente, as cidades-estados gregas, um dos grandes problemas delas era a disputa por poder. Uma queria controlar a outra, uma queria ser mais poderosa que a outra. Como nós já vimos, a Grécia ela não era unificada, ela era dividida em várias cidades independentes, o que a gente chamou de cidades-estados. Então, não era um país unificado como a gente às vezes imagina. E eles, o tempo inteiro, eles estavam em conflito um com os outros. Ou eles estavam se aliando para se proteger de uma ameaça externa, como foi o caso da Liga de Delos, ou eles estavam se organizando, formando ligas para uma guerra interna, ou então de uma cidade contra a outra, certo? Então vamos lá, gente. Vocês já sabem, a Liga de Delos é uma reunião das cidades gregas lideradas por Atenas. Depois da guerra, Atenas continua dominando essas cidades. Esparta não concorda e aí Esparta vai se reunir com outras cidades e formar a Liga do Peloponeso. O resultado disso vai ser a que a gente chamou de Guerra do Peloponeso, certo? Ao fim dessa guerra, gente, Esparta vence, Atenas se rende ao domínio espartano, porém depois vai ter outra guerra, dessa vez onde Tebas vai enfrentar Esparta e Tebas vai vencer e passa a dominar, basicamente ter uma maior influência sobre as cidades gregas do período. Beleza? Tebas não para por aí, tá, gente? Tebas vai conquistar novos territórios, territórios inclusive fora da Grécia, e numa dessas conquistas deles, eles vão acabar prendendo o filho do rei da Macedônia, chamado Filipe. E Filipe, gente, ele vai ficar muito tempo preso ali com os gregos. E esse tempo que ele passa com os gregos, ele vai estar observando, ele vai estar aprendendo como os gregos se organizavam militarmente, as táticas usadas pelos gregos. Então o Filipe vai ter contato e vai aprender muito, tá, gente? Porque assim, apesar de muitos povos quererem guerrear contra os gregos, a cultura grega no período ela era admirável, tá, gente? Os gregos, a sua arte, a sua cultura, a sua filosofia, a sua democracia, a forma de organização do exército, todas essas as técnicas, todas esses elementos que formavam a cultura grega eram muito respeitados naquele momento. Os gregos eram tidos como, além de povos, um povo guerreiro, eles também eram tidos como um povo muito inteligente,
com uma cultura muito rica. Então, naquela época já se observava isso, certo? Essas guerras internas, gente, nas cidades, entre as cidades-estados gregas, elas geraram um enfraquecimento do poder militar. Elas geraram crises econômicas porque se gastava muito dinheiro para promover essas guerras. E isso vai gerar um aumento da miséria da população, do povo. E isso vai gerar conflitos. Então, presta bem atenção. Quando a gente fala assim, os gregos, eles foram dominados por causa deles mesmos, porque eles guerrearam entre si. É por causa disso aqui, gente. As guerras, elas vão gerar perdas de militares, porque pessoas morrem em guerras. Eles vão gastar dinheiro em guerras e isso vai gerar crise econômica. A crise econômica gera miséria, ou seja, o povo não tem dinheiro, o povo não tem como se alimentar, não tem comida e alimento para todos. E a miséria faz com que o povo se revolte, cria conflitos sociais. Quem é pobre almeja aquilo que é de quem é um pouco mais abastado, de quem tem um pouco mais de dinheiro ou muito mais dinheiro. Então, aqui, gente, as cidades-estados elas se enfraqueceram por causa das guerras internas. Essas cidades enfraquecidas, elas se tornaram alvos fáceis para um outro povo, eram alvos fáceis para um outro povo que desejasse dominar aquela região, dominar aquelas cidades, certo? Foi o que aconteceu com Filipe, gente. Filipe passa esse tempo preso, depois ele retorna para Macedônia, e lá ele será coroado como rei da Macedônia e recebe o título de Filipe II. Tá? A partir daquele momento, tá aqui, Filipe II, tá? Esse rapazinho. Esse rapaz que é o responsável pela dominação dos gregos. A gente costuma dizer, gente, que a dominação dos gregos marca o início do processo de criação do Império Macedônico. Porque os gregos eram, como eu disse, uma cultura muito rica, um povo muito respeitado. E quem vai dominar eles será o Filipe, o rei Filipe II, certo? Quando Filipe é coroado, gente, ele passa a organizar a Macedônia, ele passa a organizar o exército, já com suas ideias que ele aprendeu lá na própria Grécia, já sabendo a forma que os gregos se organizavam para lutar, já sabendo como era estruturado o exército grego. Então ele vai chegar na Macedônia e ele já sabe, ele prepara o exército macedônico para essa batalha, tá? Império Macedônico. Então vamos lá, gente, bem aqui tá a Macedônia, bem abaixo a Grécia, tá? E outra, gente, o Império Macedônico vai dominar, a gente vai ver um mapa na próxima aula, uma grande extensão de terra, inclusive no Egito, aqui na África, aqui para baixo, tá? Eles vão dominar também, porque a gente vai ver que era um domínio dos persas, tá? Fora os gregos, um outro império que existia na época, um outro povo muito forte, eram os persas. E os macedônicos vão dominar tanto os gregos quanto os persas. Certo? Então vamos lá. Continuando aqui, gente. Presta atenção, não dorme não, hein? O objetivo do Filipe, gente, era conquistar territórios e formar um grande império. Porém, depois que ele conquista o Império Grego, ele vai ser assassinado dentro do seu palácio. E aí, quem assume o trono é o filho dele, que se chamava Alexandre. O filho dele, ainda com 20 anos de idade, recebe o título aí de Alexandre III. Esse rapaz bem aqui, tá, gente? Ele vai ser o responsável pela consolidação, digamos assim, do império, porque ele vai aumentar ainda mais as fronteiras do Império Persa, certo? Então vamos lá, gente. O Alexandre III, ele tinha algumas características próprias no seu modo de governar diferente do pai. A primeira mudança, gente, é que o Alexandre ele foi educado por Aristóteles. Lembra que nós falamos do filósofo Aristóteles, lá da Grécia? Pois é, o Alexandre ele vai ser educado por um filósofo grego, tá, gente? Até mesmo pela questão da dominação, ele vai criar um apreço e uma admiração muito grande pela cultura grega.
E isso vai gerar nele, gente, um pensamento de respeito à cultura do outro, respeito à diversidade cultural. Naquele tempo, geralmente quando um povo ia e dominava outro povo, o que eles faziam? Obrigavam o povo dominado a aprender sua cultura. Ah, eu sou um macedônico, eu dominei agora os persas, então os persas agora vão ter que aderir à minha cultura, à minha religião e esquecer a deles. Alguns povos lutavam dessa forma, mas Alexandre não. E isso que eu falei agora foi só um exemplo, tá, gente? Alexandre não. O Alexandre, gente, o Alexandre III, ele respeitava a cultura, ele propunha uma política de respeito à cultura dos povos dominados, porque ele acreditava que a junção das culturas dos dominados e dos dominadores poderia responder questões que antes eram desconhecidas para eles. Então percebe como o ensino de Aristóteles influenciou aí o pensamento do Alexandre II, tá, gente? Então olha só, o Alexandre II vai dominar a Pérsia e as colônias da Pérsia, como a Síria, a Palestina e o Egito. No Egito, gente, o Alexandre ele vai ser tido como o libertador, porque o Egito estava sob domínio dos persas. E os persas não tinham essa política de admiração da cultura, de valorização da cultura do povo dominado. Então, o Alexandre, quando vence os persas no Egito e invade o Egito, pelos egípcios ele é considerado um libertador. Eles vão venerar a figura do Alexandre, certo? Gente, o Alexandre morre cedo, aos 32 anos, muito jovem ainda. Ele foi cometido de uma doença que na época não se tinha cura, ou não se sabia a cura, não se sabia muito menos a doença. Uma febre, um mal-estar, levou Alexandre à morte muito cedo. E quando ele morre, ficou a questão: quem vai governar o império, né? O que vai acontecer agora com o Império Macedônico? E aí começou a ter uma grande rivalidade entre os generais do Alexandre. Esses generais, então, para pôr fim a esse conflito político entre eles mesmos, decidiram dividir o Império Macedônico em vários reinos. Esses reinos, gente, praticamente um século depois, eles foram dominados pelos romanos, que a gente vai ver lá no próximo assunto, Império Romano também, certo? Então percebe que nesse primeiro momento você tem uma sucessão de fatos que levam à ideia de um império, um povo dominando o outro, um povo dominando o outro. Então os macedônicos dominaram os gregos. Por outra contrapartida, os persas haviam dominado o Egito, a Síria, a Palestina. Os macedônicos foram lá, dominaram a Pérsia. Depois Alexandre morre, o seu reino, o Império Macedônico, é dividido entre os generais e basicamente um século depois esse império, esses reinos são dominados pelo povo romano, certo, gente? Depois da morte de Alexandre, ele ganhou o título, é como se ele tivesse se tornado uma lenda, né? Ele ganhou o título de Alexandre o Grande, por tamanho tinha sido as suas conquistas durante a sua vida, durante isso, morrendo jovem ainda, tá? Gente, tem um exercício para vocês, eu esqueci de colocar aqui, mas eu vou pôr só um minutinho. Tem um exercício aí para vocês. Vai aparecer aí na tela. Deixa eu só botar, ajeitar isso aqui por cima. Vai aparecer aí para vocês, ó. Exercício, páginas, vamos lá, 22 e página 24, certo? Exercício página 22 e 24. Gente, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, perguntem, tá? E até a próxima aula.